Bom dia, segundo ano de História. Vamos para a semana 7, penúltima semana de aula, tá? Então nós vamos falar hoje sobre a Terceira República Brasileira. Então, depois da ditadura militar, a atual, né? A nossa Terceira República. Vamos começar falando sobre os presidentes Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso. Então, no último vídeo eu falei que o povo queria votar para presidente de maneira direta. Só que eles não conseguiram porque a emenda não foi aprovada. Então a eleição foi indireta. Se a eleição foi indireta, quem decidiu a eleição foram os deputados do Congresso e duas chapas apareceram. A chapa vencedora do José Sarney e a vencedora do Sarney e Tancredo, né? E a perdedora do Maluf. O Maluf era o candidato da ditadura. Tancredo Neves era o candidato dos partidos, né, que surgem, né, dos partidos liberais. Óbvio, o Tancredo Neves vence, né? Só que o Tancredo Neves já era muito de idade, ele vence, aí dá 2 meses ele vai para o hospital e morre do coração. Então o seu vice assume, né? Então o José Sarney vai ser presidente do Brasil de 1985 a 1990. O que ele vai fazer? Ele vai tentar combater o principal problema. Lembra que a gente falou do milagre econômico? O que era o milagre econômico? Investimento em infraestrutura e desenvolvimento do Brasil, só que pagando juros. E isso gerou o quê? Alguém vai ter que pagar essa conta. Então esses presidentes é que vão tentar pagar a conta. Tentou vários planos econômicos do José Sarney. Plano verão, plano cruzado, cruzado novo, cruzeiro. Ou seja, ele foi trocando a moeda e modificando as regras de como a moeda circula na sociedade para tentar conter a inflação. De novo, o que é a inflação? Quando, por exemplo, em janeiro eu ganho R$900 e o leite está R$5. No final do ano eu ganho R$900 e o leite está R$15. Ou seja, o poder de compra do meu salário diminui conforme o tempo passa porque os produtos aumentam. Tá? Então isso é inflação, um problema grave. Né? Chegou até anos que nós passamos de 1 milhão de inflação e o que acontece? Tem que carimbar o dinheiro porque o dinheiro começa a não valer mais nada. Pergunta para os avós de vocês, né? Da década de 90. E o Sarney fez um plano para congelar tudo, congelar salário e congelar mercadoria. Para isso ele precisava que alguém fiscalizasse os estabelecimentos. Não tinha gente do governo suficiente. Então ele inventou os fiscais do Sarney. O povo ligava para o governo e falava: a banca do seu Zeca aumentou o preço da banana. Não podia, mas ele aumentou. Então existiam os fiscais do Sarney para tentar estabilizar. Então vários tipos de estratégias foram feitos para tentar estabilizar a economia do Brasil no plano do governo Sarney, mas não deu certo. A Constituição de 88 foi elaborada nesse período, a nossa Constituição que está aí até hoje, a Constituição Cidadã. Então teve uma Assembleia Constituinte, deputados de todos os estados, representantes de várias classes sociais, fazendeiros, índios, quilombolas. A nossa Constituição é considerada cidadã porque ela abrange direitos sociais de muitas classes. Então nós temos aí a nossa Constituição, que foi o principal legado do governo José Sarney. E aí as eleições, as primeiras eleições para presidente dessa geração, dessa Terceira República. Eleições para presidente de 89. Então foi a eleição que mais teve candidato. Todo líder político da época resolveu se candidatar. Então foi um festival de candidato e tivemos até o Silvio Santos candidato. Mas o Silvio Santos foi impugnada a campanha dele porque ele precisava sair do SBT 6 meses antes e aí não deu tempo e aí impugnaram a campanha dele. Bom, no segundo turno, quem foi pro segundo turno? Lula, o candidato da esquerda, e Fernando Collor de Mello, o caçador dos marajás. A direita brasileira criou um candidato, né, forte para vencer as eleições e realmente venceu. O Collor, com o apoio da Globo, conseguiu vencer as eleições, né? Então o Fernando Collor de Mello no segundo turno vai ganhar do Lula e ele, olha só o que a Globo foi fazer, né? Ele vence as eleições, só que ele começa a fazer várias privatizações. Esse é um aspecto positivo. Ele privatizou muitas empresas estatais, tá? Porém ele fez o plano Collor, que foi desastroso
para a sociedade. Do ponto de vista da economia, não, mas para nós, o povo, foi. Por quê? Quem tivesse mais de 100 mil cruzeiros na conta, é um exemplo, tá? Ficaria com esse dinheiro congelado. Ou seja, o cara é econômico, o cara é dono de mercado, o cara tem economia para a vida inteira. E aí, o governo foi lá e pegou na conta de todo mundo. Por quê? O Collor pensou o seguinte: se você diminuir a quantidade de dinheiro circulando, você vai dar mais flutuação, né? Você retira aquilo para voltar a ter o valor que tinha. É a mesma coisa que, por exemplo, o ouro, né? Por que o ouro existe pouco, é caro? Porque existe pouco no meio ambiente. E a areia é barata porque existe muito. Então, se eu tirar o dinheiro de circulação, eu vou conseguir valorizar a moeda. Só que ele rapou a conta de muita gente que tinha dinheiro guardado. E, óbvio, mexeu com a classe média e alta, né? Que ficou sabendo desse plano. Alguns conseguiram tirar o dinheiro do Brasil e outros não. Então, isso, obviamente, já gerou a impopularidade do seu governo. Em 1992, surgem as denúncias de corrupção do governo Collor, né? Com o PC Farias, que era o seu articulador ali, e o irmão dele, que é o Pedro Collor. E aí foi instaurado o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados ele foi aprovado e o Collor renunciou à presidência do Brasil. Então o primeiro presidente eleito da nossa república renunciou por causa de denúncias de corrupção, por causa de um Fiat Elba que ele ganhou de propina durante ali. Aquela história da propina, né? O empresário paga propina para o político, né? E ainda, provavelmente você deve ter algum parente que foi um cara pintada, um cara que foi pra rua, pintou a cara de verde e amarelo e foi pra rua, #ForaCollor, né? Então aí, o Collor sai, o vice novamente vai tampar o mandato dele, o Itamar Franco. O Itamar, sim, vai fazer uma coisa que revolucionou a história do Brasil nos últimos 40 anos, o Plano Real. E o Itamar Franco, com o ministro Fernando Henrique Cardoso, cria o Plano Real. Ele consegue estabilizar a moeda do Brasil. Ele cria a nossa moeda, o real, e ele consegue, por vários mecanismos econômicos, que demoraria 2 aulas para explicar, estabilizar R$1, $1 a R$1. Hoje em dia está 6 por 1, né? Na época, $1 a R$1. E ele conseguiu estabilizar a economia do Brasil e acabar com a inflação, diminuir, né? A inflação que batia 1.000, 1.200, foi para esse patamar que tem hoje, mínimo 2, 3%. Então, o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, ganhou a fama por esse plano e, obviamente, saiu candidato a presidente e, obviamente, ganhou do Lula no segundo turno. Fernando Henrique e Lula 2 vezes. O Fernando Henrique Cardoso ganha as eleições presidenciais. Ele vai governar até 2001. Então nós temos aí... Só que o segundo mandato dele foi ruim. Ele fez várias privatizações também no primeiro mandato. Ele, junto com o Collor, foram fundamentais para privatizar setores estratégicos. Por exemplo, hoje nós temos a TIM, Claro, Nextel, porque eles privatizaram naquela época a rede de telefonia. Porém, o segundo mandato não foi tão bom. Teve um apagão, né? Tivemos uma crise energética muito grande. Por quê? A indústria do Brasil começou a crescer, só que o sistema de energia não. Então houve momentos em que teve apagão no Brasil, a gente teve que economizar luz e teve um dia que realmente faltou luz em quase o Brasil todo, né? Os dias do apagão no Brasil. Os juros com a dívida externa aumentou bastante, então isso foi um ponto negativo, e aí ele não vai conseguir eleger o seu sucessor, que seria o José Serra, tá bom? Mas esse é assunto para a última aula. Tchau!